Eles me disseram: certifique-se de ficar bem parado durante esse processo. Eles ligaram a mesa e eu comecei a me sentir meio estranho e pensei: o que tá acontecendo aqui? Tô sentindo que vou desmaiar. Nossa, sabe? E eu tô deitada na mesa e ninguém realmente tá me observando. Infelizmente, o técnico de raio-x que estava apertando o botão da mesa estava apertando o botão errado, e ele não percebeu. Eu comecei a hiperventilar. Eu não conseguia controlar minha respiração. E o técnico de raio-x se inclinou sobre o meu rosto e viu que meus olhos estavam virando para trás. E então, a última coisa que vi foi ele se inclinar para trás para olhar onde estava o polegar dele. E ele fez uma cara tipo... E aí foi isso. Eu tava fora do meu corpo, olhando para toda a cena lá de cima. E lá em cima, no teto, era uma sensação de... Envolvida nesse cobertor lindo de amor e aceitação, eu simplesmente me sentia absolutamente maravilhosa. Meu nome é Bárbara Bartolomei e eu cresci em West Salem, Oregon. Eu tinha 4 irmãos, 3 mais velhos do que eu e um mais novo. Nós andávamos de bicicleta para todo lado, minha irmãzinha e eu, e éramos meninas selvagens e felizes. E a gente se divertia muito acampando com meu pai e minha mãe, e era realmente um lugar muito bom para crescer. Depois que me formei no ensino médio, fui para City College e gostei, sabe, de trabalhar e ganhar meu próprio dinheiro e tinha meu próprio apartamento. Acabei me mudando para Santa Bárbara, Califórnia, quando eu tinha uns 27 anos. E assim, eu fiquei longe da minha família e do meu sistema de apoio que estava lá em cima. E acabei me casando com alguém em Santa Bárbara que infelizmente tinha problemas de abuso. E eu entrei numa situação de abuso da qual eu não conseguia sair. A raiva dele com o trabalho e qualquer outra coisa que acontecesse, ele era muito controlador. E se meu filho e eu não fizéssemos exatamente como ele mandava, então a gente se metia em encrenca. E eu percebi que era realmente perigoso para nós dois. Eu tinha pedido para ele ir para terapia. Pedi para ele procurar um pastor de uma igreja. Ele rejeitou tudo, e eu tentei de tudo que podia imaginar para tentar ajudar ele com os problemas de raiva, mas nada funcionou. Ele acabou me chamando para fora, no nosso pátio, e ele tinha uma tábua de 2x4 embaixo de alguns sacos de cimento, que estavam apoiados em mais algumas tábuas de 2x4. E esses sacos de cimento eram bem pesados. E essa tábua de 2x4 estava embaixo deles, e ele estava com um ombro embaixo dela. E ele disse: vem aqui. E eu perguntei: o que você está fazendo? E ele disse: vem aqui. E ele acabou puxando meu braço esquerdo e me colocando embaixo da tábua de 2x4. Aí ele tirou o ombro dele e a tábua caiu no meu ombro, porque ele era mais alto do que eu. E o peso dos sacos de cimento acabou batendo no meu ombro, e foi isso que estourou meu disco na parte inferior das costas. E isso, parecia que eu tinha levado um tiro na parte inferior das costas e desabei no chão. Depois disso, comecei a ter problemas para andar. E o primeiro médico que fui procurar para saber o que tinha acontecido disse: você tá com problemas de ciático por causa desse disco que estourou. E ele disse: acho que não consigo realmente consertar isso. Acho que isso vai ser algo que vai te impedir daqui para frente. E então, eu tinha uma namorada no trabalho e ela me disse: não acredita nisso. Você precisa conversar com um neurocirurgião. Então eu liguei para um neurocirurgião local que ela sugeriu e consegui marcar uma consulta com ele. Ele estava olhando os raios-x naquele painel iluminado e disse: eu consigo resolver isso. E eu realmente queria acreditar nele, porque eu tinha 31 anos agora.
Minha filhinha tinha 5 meses e meu filho tinha 8 anos, e eu realmente queria ter minha vida de volta. E então, ele marcou a cirurgia para mim em dezembro de 1987. Ele e o ortopedista decidiram que eu precisava fazer uma mielografia. E uma mielografia é a injeção de contraste de iodo na minha medula espinhal. E eles me colocaram em uma mesa de raio-x. E então me explicaram que iriam inclinar a mesa de raio-x, com a cabeça para cima e os pés para baixo, para que o contraste descesse pela minha medula espinhal e eles pudessem ver se a medula espinhal tivesse sido lascada quando o disco estourou, porque se fosse esse o caso, o problema seria muito maior. Eles me disseram logo de início que se eu me mexesse durante esse processo, eu poderia ter dores de cabeça por meses depois, então era para eu ficar completamente imóvel. Os 2 médicos estavam na sala, o cirurgião ortopédico e o neurocirurgião, além de 2 técnicos de raio-x e uma enfermeira. Então eles começaram a mexer na mesa, injetaram o contraste e anestesiaram a área, bem atrás do meu pescoço, mas não deram nenhuma outra anestesia ou qualquer outra coisa. Eles começaram a mover a mesa e ela estava indo bem devagar, fazendo um barulho de e eu comecei a me sentir meio estranho e pensei, o que está acontecendo aqui? Eu sinto que vou desmaiar. Nossa, sabe? E eu tô deitada na mesa e ninguém tá realmente prestando atenção em mim. E a enfermeira tá lá, numa mesa perto da porta, e os 2 médicos conversando entre si e os técnicos de raio-x conversando entre eles. Pra eles, isso é só um mielograma normal. Nada demais, nada importante. Mas, infelizmente, o técnico de raio-x que estava apertando o botão na mesa estava apertando o botão errado e ele não percebeu isso. E o que aconteceu foi que, enquanto eu sentia que ia desmaiar, comecei a hiperventilar e não conseguia controlar minha respiração. Foi aí que os 2 técnicos de raio-x me ouviram fazendo barulho, então eles pararam de conversar entre si e o técnico de raio-x, com o dedo no botão, se inclinou sobre o meu rosto, olhou para mim e viu que meus olhos estavam virando e que eu estava hiperventilando. E então, a última coisa que vi foi ele se inclinar para trás para ver onde estava o polegar dele e ele fez uma cara de... E aí, foi isso. Eu estava fora do meu corpo, olhando para baixo, vendo toda a cena, e o pânico que eu sentia no meu corpo tinha sumido. E lá em cima, no teto, havia aquela sensação de estar envolto num lindo manto de amor e aceitação. E eu me senti absolutamente maravilhosa. E olhei para baixo para ver o que estava acontecendo lá embaixo. Ele começou a acionar o código azul. E eu disse calmamente: se eu estiver aqui em cima e meu corpo estiver lá embaixo e ele estiver chamando o código azul, acho que acabei de morrer. E logo no momento em que eu disse isso, tive a sensação de que havia um ser bem ao meu lado. E esse ser me parecia alguém que eu conhecia desde sempre. Parecia que era Deus. Eu sentia uma aceitação absoluta, um amor absoluto e um conforto absoluto. Eu sentia que quando ele estava ao meu lado, eu era um ser puro. Eu era um espírito puro e ele me amava tanto. Foi simplesmente incrível. Foi algo que mudou minha vida, ter aquela sensação de que ele estava bem ali. E eu sentia essa sensação de conexão desde muito antes da minha vida aqui, que eu já estava na Terra há 31 anos naquela época. Eu sentia que era muito além disso. Na minha consciência, comecei a conversar com esse ser, e eu olhava para baixo, assistindo tudo de cima, enquanto todos lá embaixo estavam em pânico. Os médicos gritavam ordens e a enfermeira ligava pedindo um desfibrilador. Os 2 técnicos de raio-x começaram a fazer RCP e eu disse para o ser: eu realmente preciso voltar. Porque eu sabia que se meu marido tivesse controle total sobre meus filhos, aquelas crianças seriam abusadas. Eu já tinha visto o abuso com meu filho mais velho. E eu sabia que minha filhinha de 5 meses também passaria por isso. Eu preciso voltar. Eu preciso voltar para protegê-los. E eu estava dizendo isso para ele enquanto assistia tudo lá embaixo. E eles tinham trazido um carrinho de oxigênio.
Depois colocaram uma máscara de oxigênio no meu rosto. Os 2 técnicos de raio-x estavam se revezando a cada 2 minutos, fazendo compressões no peito. Uma das outras coisas que aconteceu foi que um homem trouxe uma caixa e colocou ela em uma prateleira, ao lado da mesa de raio-x. Ele estava destacando uns círculos brancos e colocando no meu peito. E enquanto eu assistia tudo aquilo de cima, parei de dizer para o ser que queria voltar. E por um momento apenas observei e pensei, o que ele está fazendo? E eu fui movida do teto para bem na frente da caixa. Eu vi a mão do homem passar entre onde estava a minha consciência e a caixa, e ele acionou uma chave e uma luzinha acendeu naquela tela, começando a percorrer a tela em uma linha reta. Eu vi a luz atravessar toda a tela e de repente me dei conta do que era e disse, é um monitor cardíaco, essa é a minha linha reta. E no mesmo instante em que pensei isso, eu já estava de volta no teto de novo, ao lado do ser. E senti ele ao meu lado novamente. E percebi que eu tinha feito aquela pergunta e ele me colocou lá embaixo para me responder. E o neurocirurgião, que estava junto com o ortopedista, disse tempo demais se passou. Ela vai ficar em morte cerebral. Precisamos fazer alguma coisa. Então o ortopedista disse, afastem-se. Aí os 2 técnicos de raio-x que estavam fazendo a RCP se afastaram da mesa. E o ortopedista deu 2 passos à frente, pegou o punho por trás das costas, levantou acima da cabeça e socou o meu peito. E eu vi meu corpo quando isso aconteceu. Eu assisti tudo de cima e vi meu corpo meio que fazendo assim, meio que se sacudindo com o impacto da pancada. E eu não voltei pro meu corpo. Mas lá no teto, enquanto eu olhava para baixo, o ser finalmente falou comigo. E com uma voz linda, simplesmente maravilhosa, disse, mas se você voltar, ainda vai estar no seu casamento. O que você vai fazer? E então eu vi vários pequenos trechos de filme que passavam rapidinho. Flash, 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 flash. E eram todos incidentes que tinham acontecido nos anos em que eu tive casada com essa pessoa com quem eu era casada. E era todo o abuso que eu vinha suportando. E depois de cada vez que ele me machucava, ele pedia desculpas. Ele tentava me subornar, me levando para jantar, ou trazendo flores, ou algo assim. E ele sempre dizia que isso não ia acontecer de novo. Mas claro, acontecia de novo. E então eu fui lembrada de todos os incidentes com todos esses pequenos flashes. E aí me deram um tempo para pensar em tudo que eu tinha feito para tentar ajudá-lo a mudar. E eu pensei naquela carta de 8 páginas que escrevi sobre o Steen, dizendo que eu não aguentava mais os abusos e que se ele continuasse fazendo aquilo, eu iria deixá-lo. E o terapeuta de casais, o pastor da igreja e o Times. Quando eu disse para ele, eu não vou fazer isso, essa não vai ser quem eu sou, eu vi tudo e percebi depois de assistir tudo aquilo. Não era ele quem precisava mudar, era eu. Eu precisava parar de tentar mudá-lo. Eu precisava ir embora. Então eu disse, se você me deixar voltar, eu prometo que vou ficar forte o suficiente para deixá-lo. E no segundo em que eu disse a palavra ele, o médico deu o segundo golpe para cordial. E isso fez meu coração voltar a bater. E eu abri os olhos e estava de volta ao meu corpo, com a máscara de oxigênio no rosto. Todos ficaram surpresos que eu abri os olhos. Eu olhei para eles e perguntei, o que acabou de acontecer? E a enfermeira se inclinou sobre mim e disse, pare, não fale, precisamos te estabilizar. E então, por 20 minutos, eles fizeram tudo o que precisavam para me estabilizar. E aí? Eles tiraram a máscara de oxigênio. E eu disse, com todos olhando para mim, o que acabou de acontecer? Eu estava lá no teto e podia ver e ouvir tudo. E o neurocirurgião que estava ao lado da mesa onde eu estava deitado, ele disse, meu Deus. E isso me fez recontar completamente o que tinha acabado de acontecer. Então eu disse, não, tô falando a verdade. Ela estava ligando para pedir a unidade de desfibrilador.
Aquela moça trouxe o carrinho de oxigênio e aquele homem trouxe o monitor cardíaco. Eu vi meu traçado reto e esses dois caras estavam fazendo RCP. E então, quando ela trouxe o carrinho de oxigênio, eles só trocavam a cada 2 minutos, revezando as compressões no peito. E você disse pra ele que já tinha passado tempo demais, que eu ia ficar com morte cerebral. E então ele deu 2 golpes no meu peito e aí eu voltei. Bom, isso deixou o neurocirurgião completamente assustado. Enquanto eu falava, ele cerrou o punho assim, puxou para perto do corpo e disse: "Eu não vou ficar aqui ouvindo isso." E saiu da sala furioso, o que foi muito bom, porque aí o ortopedista pegou minha mão e, com todo mundo ouvindo, disse: "Me conta de novo, o que você viu? Como foi a sensação? Como era aquilo?" Ele se interessou por isso e entendeu o que tinha acabado de acontecer. Então, eles me colocaram em uma maca. Me levaram para o meu quarto. Eles iam fazer a cirurgia no dia seguinte. Qualquer pessoa que entrava no meu quarto perguntava: "O que foi aquilo que aconteceu quando eu estava fazendo o mielograma?" E todo mundo olhava para o prontuário e dizia: "Desculpe, não vejo nada aqui. Eu não sei do que você está falando." Então, no dia seguinte, quando me levaram para a cirurgia, eles realmente fizeram a cirurgia nas minhas costas. Foi uma laminectomia, dissectomia, na minha vértebra L5-S1. Os médicos saíram depois da cirurgia e começaram a caminhar em minha direção na sala de recuperação. E eu imediatamente perguntei: "O que aconteceu ontem à noite durante o mielograma?" E o neurocirurgião disse: "Não tô aqui para falar sobre isso. Tô aqui para falar sobre a sua cirurgia." E assim, por 4 dias, eu fiquei no hospital. Ninguém queria falar comigo sobre isso. Eu não fazia ideia de que aquilo se chamava experiência de quase morte. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu nunca tinha meditado. Eu não tinha esse tipo de visão sobre a minha vida. Quando meu então marido entrou naquela tarde, depois da cirurgia, eu contei para ele o que aconteceu. E ele disse: "Ah, isso não poderia ter acontecido. Você provavelmente teve uma alucinação." Não. Eu nunca usei drogas porque a minha mãe era policial. Eu não bebi, eu ainda não sei. Eu nunca fiz nada. Eu era uma criança limpa. E eu nunca tive alucinações. E isso seria muito estranho. E eu sabia que aquilo não era verdade. Então, simplesmente me calei e não falei sobre isso. Eu não sabia com quem calar. Que acreditaríamos. Era tão real toda vez que eu pensava nisso, como se estivesse acontecendo naquele momento. Tipo, quando eu falo sobre isso agora, se eu fechasse os olhos, eu veria tudo. Onde estava a mesa? Onde estavam as pessoas? Consigo ver a sala inteira. Mas não tinha ninguém com quem conversar. Então, guardei isso dentro de mim por uns 12 anos. E segui com a minha vida. Me afastei do marido. Demorei um tempo para conseguir sair porque ele tinha feito um seguro de vida muito alto em meu nome e eu tinha medo que ele fosse me matar. Então, esperei até o momento certo. Ele foi numa viagem de negócios para o Canadá e eu percebi que por uma semana ele não teria acesso a mim. E eu consegui uma ordem de restrição contra ele e avisei a delegacia de polícia que eu estava em uma situação perigosa. E foi isso que ajudou. Passei por um divórcio e segui em frente. Como eu vejo isso é que minha experiência de quase morte foi colocada na minha vida para me tirar daquela situação e me ajudar a crescer além dela. Passei 2 anos trabalhando e sustentando meus filhos e pensei, não sei se algum dia vou querer outra pessoa na minha vida. Eu tô com medo. Não sei se existem pessoas legais por aí, caras legais. O que eu comecei foi um caderninho ao lado da minha cama que eu olhava à noite e eu escrevia: traços de caráter, só coisas positivas, que eu gostaria se algum dia deixasse outra pessoa entrar na minha vida, se algum dia voltasse a confiar em alguém. E toda noite, quando eu olhava aquele caderno e lia os traços de caráter, eu dizia: Deus, eu não sei quem é essa pessoa, mas eu sei que você sabe. Um dia, meu filho, que estava na 8ª série, trouxe uma menina do bairro para casa e eles queriam que eu os levasse ao cinema. Eles acabaram pedindo para eu ir até a casa dela buscá-las. Então eu fui até lá e, quando bati na porta, ela se abriu e apareceu um cara de 2 metros de altura.
E eu disse: Oi, eu vim buscar sua filha e meu filho para irem ao cinema. E ele disse: Ué, que estranho, porque eles pediram para eu levá-los ao cinema. E na hora eu percebi que o que eles estavam fazendo era juntar os dois pais. E eu fiquei morrendo de vergonha. Aí fomos ao cinema e depois jantamos com as crianças. E eu tive a chance, já que nós tínhamos. Como ambos tinham 2 filhos cada um, tivemos a oportunidade de sair e fazer coisas divertidas com as crianças. E depois de uns 4 meses, percebi que eu tinha escrito todas aquelas características sobre ele. E 6 meses depois do nosso encontro, nós nos casamos. E agora já se passaram 30 anos e ele ainda é a pessoa sobre quem escrevi. A realidade da minha experiência de quase morte e como ela me ajudou a mudar minha vida já estava muito clara para mim naquela época. E a forma como eu via a morte e como eu via a consciência, tudo tinha mudado. E eu nunca tinha aprendido nada, nunca tinha lido nada. Mas aquela EQM ajudou a mudar quem eu era de maneiras profundas e me ajudou a entender muito mais do que eu jamais tinha entendido antes de acontecer. Então, o que acabou acontecendo foi que minha filha, ela tinha uns 12 anos e estava em um programa de ginástica. E a mulher que estava sentada ao meu lado era uma amiga minha, e ela estava me contando que era enfermeira em um hospital em Santa Bárbara, onde moramos. Então, acabei conversando com ela e contando sobre isso, e ela acabou me contando. Era chamado de experiência de quase morte. E foi a primeira vez que eu ouvi esse termo. E ela disse: Bárbara, você sabe, agora tem internet, tem muita informação online. Procura lá, tem informação pra você. Foram 3 dias só pesquisando na internet e lendo sobre as experiências de quase morte de outras pessoas, até eu pensar: uau, isso é real. Quando você abre a porta para o outro lado, é impressionante como eles aparecem para você em tantas situações. Eu acho que o outro lado está sempre ouvindo. É só se conectar com eles e pedir ajuda. Eu acho que é isso que faz com que chegue até você, entender que eles estão todos aqui e todos prontos para ajudar todo mundo. Mas muita gente fecha as portas e quando recebe uma intuição, acha que é só uma intuição própria, em vez de perceber que é uma mensagem do outro lado ajudando. Então eu queria muito que todo mundo entendesse isso. Não é um lugar distante. Eles estão aqui. Eles estão com a gente. Eu percebo que, de muitas formas, o outro lado esteve me ensinando o tempo todo. E eles me colocaram em lugares onde eu pudesse crescer, onde eu pudesse chegar ao ponto de falar sobre isso sem me preocupar com o julgamento de ninguém ou com a descrença de ninguém. Eu posso falar sobre isso com qualquer pessoa. Então é isso que eu faço todos os dias, tentando encontrar qualquer pessoa, todo mundo, e tentando compartilhar esse presente. O que eu quero ver e o que eu espero que todo mundo queira ver são coisas positivas no final da vida. E que possam dizer: eu fiz muita coisa boa. Eu toquei muitas vidas. Eu ajudei muita gente. Sentir aquela alegria que vem de ajudar outra pessoa é algo super positivo na sua própria vida. Mesmo que seja só sorrir para um bebê no carrinho de compras, ajudar alguém com as compras, ou fazer trabalho voluntário. Eu levava meus filhos comigo e a gente recolhia lixo na praia. Eu tento encontrar, todos os dias, maneiras de fazer algo que possa ajudar outra pessoa. Minha experiência de quase morte foi o presente mais bonito da minha vida. Entender o que isso nos diz sobre a morte, a consciência, a própria vida, é algo de um valor imenso. Eu realmente espero que as pessoas entendam o presente, que é não se preocupar com a morte, entendendo que sim, vamos sentir falta da pessoa que se foi, mas você ainda pode conversar com ela e amá-la. Você pensa nela e diz: eu ainda te amo, e você ainda está comigo. Eu te adoro e espero que você esteja se divertindo. Entender que a nossa consciência sobrevive à morte.
quem nós somos e todas as experiências que vivemos. Nossa alma preciosa está sendo cultivada a cada vez que viemos aqui. Eu sinto que escolhemos vir para cá e acho que definimos diferentes desafios e aspectos em nossa vida que vão nos fazer crescer. Como nos comportamos e como agimos, vemos no final da nossa vida e vemos se fomos bem ou não. E então voltamos novamente, colocamos mais desafios e fazemos nossa alma crescer. Acho que é isso que todos nós estamos fazendo aqui. Estamos aqui muitas vezes e estamos criando todas essas situações diferentes que vão nos ensinar a superar o ser humano. E em vez disso, nos tornarmos algo muito mais bonito.